E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, vocês já devem saber, já hoje vai ser a nossa última aula. Hoje a gente vai finalizar a ementa de História do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre Brasil contemporâneo, os três últimos governos antes do Temer. Bom, esse ano na verdade ele passou muito rápido, ele foi diferentão, mas ele passou bizarramente rápido. E eu fui muito feliz de ter tido a oportunidade de dar aula para vocês, de coração. E bom, na verdade isso aqui não é uma despedida, porque não vai ser a última vez que a gente vai se ver. Vai rolar agora, nessas próximas 3 semanas, não só ensino, mas como todo educacional. Preparo 3 semanas para vocês se prepararem ainda mais para os últimos momentos antes do vestibular. Participem, gente, vai ser muito voltado para material pronto que os professores escreveram e para a lista de exercícios que a gente está preparando. Então, gente, fazer exercício, vocês não estão ligados à importância de fazer exercício, como resolver exercícios impacta positivamente vocês no vestibular, de verdade. Então, gente, participem, não vai largar a mão agora a gente está pertinho. Eu tenho certeza que daqui para frente vai ser só aprovação, gente, de coração. Então, participem que a gente vai continuar trocando ideia e continuar se vendo nesse finalzinho aí, nessa reta final. E bom, é basicamente isso. A gente vai começar a aula de agora do mesmo jeito que a gente terminou a última, que foi com a eleição de FHC. Então, bora lá. E bom, gente, para começar falando do governo de FHC, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto da época. Na segunda metade dos anos 90, a União Soviética fazia mais ou menos uns 3 anos que a União Soviética tinha caído e uns 5 anos que o Muro de Berlim também tinha caído. Ou seja, isso quer dizer que o capitalismo tinha vencido. As ideias capitalistas, as ideias neoliberais e principalmente a globalização já estavam tomando conta do mundo. Não tinha mais o bloco socialista para fazer oposição, aquela lógica da Guerra Fria. Ou seja, quando o FHC ele é eleito, quando ele entra, uma das principais bandeiras que ele fazia é que ele ia tentar, ele ia fazer com que o Brasil se adaptasse a essa nova lógica, essa nova ordem mundial, um termo que vocês veem bastante em geopolítica. A gente vai ver que é exatamente isso que ele faz. Ele é muito, tanto que a toda a política dele, assim como Collor tentou fazer, mas só foi plenamente executado com o FHC, ele tentou trazer o neoliberalismo tentou trazer o neoliberalismo para o Brasil em detrimento da estatificação de todo o aparato público. E bom, a primeira coisa é que ele começa com uma popularidade altíssima. Ele foi o cara, ele foi o principal rosto do fim da inflação, ou seja, ele foi o cara que conseguiu acabar com a inflação no Brasil. Então ele tinha uma credibilidade gigantesca, ele também era um intelectual. Então, na verdade, tudo contribuía para que uma parcela muito grande da população apoiasse ele. E outro ponto que tem direta relação com a sua alta popularidade foi a estabilidade econômica. Era desesperado que agora, com a inflação controlada, a economia ia estabilizar. E foi exatamente isso que aconteceu. A economia pôde finalmente agora dar uma respirada com o controlamento da inflação. A gente vai ver que esse cenário vai mudar rapidamente, mas a gente já vai voltar nesse assunto já. Agora, uma coisa bem marcante do ponto de vista de economia no governo de FHC é isso aqui, as privatizações. A partir da lógica, tem que lembrar, lógica liberal, ou seja, a gente diminui a participação do Estado e aumenta a autonomia do mercado, ou seja, empresas estatais não fazem sentido, vamos privatizar as empresas estatais. Então rolam várias privatizações durante o governo de FHC, várias. Acho que a mais, acho não, né? Com certeza a mais emblemática e mais famosa é a privatização da Vale. Tem que lembra o surgimento da Vale lá no governo militar. Agora ela é privatizada. Não só ela, mas como várias outras. Empresas de comunicação que também eram estatais, empresas de transporte que eram estatais, várias empresas acabam se tornando privatizadas. E também uma coisa bem importante falar que na verdade foi um grande problema para o governo de FHC foi isso aqui. Foi uma aliança com as velhas lideranças políticas. Existia uma galera principalmente voltada no partido do PFL, lembra? O PFL tem origem lá no Arena, que não era Arena, depois lembra, tem que lembrar a transformação dos partidos. Essas velhas lideranças políticas elas se associaram ao FHC logo no começo da campanha. E no final elas dificultaram profundamente várias tentativas de mudança social que ele tentou emplacar. A gente vai ver que transformações de cunho social nunca foram fortes do governo de FHC. E essa situação foi muito piorada em decorrência dessa aliança política. Essas velhas lideranças políticas, principalmente associado a grandes fazendeiros do Nordeste, foram realmente o calcanhar de Aquiles para ele conseguir aprovar, tentar levar para frente essas pautas de mudança social. Que a gente vai ver que vai ser um problemão para ele daqui a pouco, no segundo mandato.
E bom, ele não foi criado durante o governo de FHC, na verdade, foi concebido no governo Sarney e foi posto em execução no governo Collor. Mas fato é que durante o governo FHC ele aumentou sua potência, seu potencial de ação muito intensamente. Foram quebradas diversas barreiras alfandegárias e foi nessa época e foi durante o regime de FHC que a importância dele cresceu muito rápido. Lembra, contexto neoliberal tem blocos econômicos tem muito a ver com o neoliberalismo dos anos 90. Outra coisa também, lembrando para a lógica neoliberal, reduções drásticas nas medidas protecionistas. Praticamente todos os governos, com exceção do Collor, que já tinha uma política neoliberal, mas os governos eles sempre tinham os governos do Brasil eles tinham uma política protecionista, ou seja, eles protegiam a economia nacional em detrimento da concorrência estrangeira. Então realmente houve uma redução muito intensa, principalmente em taxas de importação. A economia do Brasil ela foi sufocada, em especial os pequenos comerciantes acabaram tendo muita dificuldade para poder concorrer com os produtos importados, que eram de uma qualidade maior e de um preço mais baixo, por causa que eles vinham de países com uma outra realidade econômica e social. A gente vai ver que também teve com consequências bem complicadas isso. Outro ponto importantíssimo do governo de FHC, concentração de renda. Como assim? Um dos principais jeitos de você avaliar a condição social das pessoas dentro de um país é a concentração de renda. Ou seja, você vê o quanto que a diferença da realidade de pessoas com muita grana para pessoas muito pobres. Ou seja, em países com uma baixa concentração de renda, você vai ter poucos pobres e poucos ricos, você vai ter muita gente na média. Em um país, por exemplo, com uma concentração de renda muito alta, como por exemplo o caso de Dubai, onde tem pessoas com muita grana, pessoas riquíssimas, e ao mesmo tempo tem pessoas paupérrimas, pessoas que não têm quase nada. Isso quer dizer que isso é uma alta concentração de renda, uma coisa que é um dos grandes problemas do Brasil desde a sua gênese. E bom, uma coisa é fato, a concentração de renda aumentou ela foi intensificada durante o governo de FHC. E cara, motivos para isso acontecerem são vários, a resposta nunca é uma só. Mas muitas pessoas atrelam até o próprio plano real. E essa questão de sufocamento, aqui, principalmente em relação à diminuição de medidas protecionistas. É de se esperar que a própria contenção da inflação, diminuir a inflação, cause uma concentração de renda, porque você você tem que literalmente desacelerar a economia. Então é esperado que role uma concentração de renda. Ou seja, por mais que isso tenha rolado, o interessante é que normalmente a concentração de renda é sinônimo de aumento da pobreza, mas nesse caso não foi. Por que não foi? Por mais que realmente os ricos tenham ficado mais ricos e os pobres tenham ficado mais pobres, entre aspas, esse gap tenha crescido, o aumento da renda média aumentou. Mas o consumo de insumos básicos, como por exemplo carne, iogurte, leite, coisas que são básicas, que não representam aumento do poder aquisitivo de uma classe média, e sim de uma classe C, aumentaram. Mas como é que se explica esse fenômeno? Sendo que como é que a concentração de renda aumentou ao mesmo passo que as classes mais baixas também aumentaram o poder aquisitivo? Também volto a dizer, não é uma questão tão simples de responder, mas o principal indício é na verdade exatamente a inflação. Quando a inflação no Brasil era tão grave antes dos anos 90 no Brasil, era uma situação tão crítica, que só o fato dela ter sido controlada já permitiu que todas as pessoas, inclusive as com dinheiro e sem dinheiro, tivessem um mínimo de autonomia para poder se enriquecer. É muito difícil se enriquecer em um país onde a inflação é 1000% ao ano. Então, por mais que realmente tenha rolado uma concentração de renda, surpreendentemente, as classes mais baixas ainda aumentaram o poder aquisitivo. Volto a dizer, essas questões de macroeconomia nunca são simples, a resposta nunca é uma só, é só uma possível explicação. E bom, o que marca o final do primeiro mandato da FHC? Com certeza é a lei da reeleição, que não é uma lei, na verdade é uma emenda na Constituição. Durante o final do primeiro mandato, não só o FHC, mas como todo o PSDB, articulou uma manobra no Congresso para que fosse aprovada essa emenda na Constituição que permitia a reeleição. É bem questionável esse processo, porque dois senadores eles foram realmente comprovados que eles receberam propina para comprar o voto no Congresso, porque para ser aprovada a emenda da Constituição precisava de dois terços do Congresso. Todo esse processo é muito questionável. O fato é que ele é aprovado e a FHC obviamente se beneficia dessa manobra política e ele se candidata para a presidência de novo e ele é reeleito. Só um adendo aqui, gente. Essa emenda na Constituição, essa lei da reeleição, ela permitia que presidentes, governadores e prefeitos poderiam se reeleger.
Tanto que é uma coisa que na verdade fica bem comum durante todo o século XXI no Brasil. Não só durante todo o século XXI no Brasil, isso é uma coisa bem comum. Prefeitos, governadores e presidentes podem se reeleger uma vez só. 3 mandatos não pode não, não é constitucional mesmo, só 2 mandatos no máximo. E bom, como eu comentei para vocês, o FHC, por mais desses problemas que estavam rolando no governo, ele ainda tinha muita popularidade, tanto que ele foi eleito no primeiro turno. Mas o segundo governo ele é marcado por uma queda vertiginosa da popularidade dele. Vários problemas econômicos e sociais começam a aflorar depois da reeleição dele e a popularidade dele começa a cair muito rápido. Quais são eles? Quais são esses fatores que contribuíram para isso? O principal deles, alto desemprego. Volto a dizer, gente, a questão do controle da inflação, muitas vezes ele fala sobre desaceleração da economia, que intrinsecamente causa um aumento na taxa de desemprego. A questão é que quando você compara com os governos anteriores, quando você compara com o governo anterior, com o primeiro mandato de FHC, o desemprego cresceu muito. Volto a dizer, a explicação para isso é sempre muito complexa e nunca é simples. Mas o fato é que essa alta taxa de desemprego que rolou no segundo mandato, que se intensificou muito no segundo mandato, acabou tirando muita credibilidade das políticas econômicas de FHC. Além do pane do sistema elétrico. Durante o segundo mandato, um quarto de todo o Brasil teve problema com energia elétrica, teve os famosos apagões. A distribuição de energia elétrica no Brasil nessa época ainda era insuficiente, era bem problemática. Então, em diversos casos, áreas gigantescas urbanas, principalmente urbanas, na área rural não rolava tanto, ficavam sem energia elétrica. E para fechar o governo FHC, bem o finalzinho mesmo, as duas principais ações do segundo mandato dele são, que é o Plano Plurianual. O Plano Plurianual era uma tentativa de, na verdade, tentar resolver a questão do desemprego, era uma tentativa de o Estado acelerar, incentivar diversos setores da economia a reagirem. No setor de transportes, no setor de educação, no setor de saúde, o problema é que ele nunca deu certo, porque ele contava com uma taxação específica que ia rolar num aumento de impostos, basicamente. Ele contava com aumento de impostos. Só que teve toda uma treta jurídica onde o STF barrou essa cobrança de impostos a mais. E no final das contas, então por causa disso, toda a arrecadação do projeto ficou muito problemática em relação a isso. Como ela contava com essa arrecadação, no final a arrecadação foi muito menor do que se esperava. Então o plano nunca chegou perto dos resultados que ele almejava, em decorrência desse problema de arrecadação. Outra coisa também, que é uma das principais críticas ao governo do governo FHC, que a oposição fez ao governo FHC, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Era uma lei que permitia que o Estado ele não só ele perdoava dívidas de banco, como ele podia auxiliar financeiramente bancos que estavam perto da falência. O principal argumento para isso era que o governo ele dizia que isso era um jeito de prevenir um efeito em cascata, que a falência de bancos representava consequências muito drásticas para a economia. Isso foi um dos principais pontos de crítica durante o segundo mandato do governo FHC, porque o problema o Brasil estava tentando uma política de estabelecer um superávit positivo nas contas públicas e estava perdoando dívida de banqueiro, então a conta não fechava, sabe? E isso foi um foco de crítica gigantesco. Então não é à toa que depois disso, obviamente, o FHC não podia mais se candidatar, porque isso era 2 vezes. Ele lançou pelo PSDB o Serra, o mesmo cara que concorreu com a Dilma há 3 eleições atrás. Ele perdeu e quem ganhou foi o Lula, o cara pelo PT, que é a próxima aula. A próxima lousa, perdão. Eu só desenho aqui o tucaninho do PSDB, que era o mascote do partido. Então, bom, vamos ver o governo Lula, o primeiro governo do PT. Bom, gente, para começar a falar do governo Lula, é interessante a gente olhar, na verdade, que o Lula, ele ganha do FHC muito em decorrência daquela que eu comentei. No final do governo do FHC, toda essa postura neoliberal, ela estava profundamente desgastada. Então era desesperado que a esquerda, que apresentava oposição ao liberalismo naquela época, acabou se fortalecendo. E o Lula, ele era o principal líder de esquerda, o líder mais popular de esquerda. E não só isso,
Ao passo que o FHC diminuiu a sua popularidade, o Lula ele adquiriu um caráter menos radical. No começo da sua carreira política, ele era um cara profundamente radical, ligado a sindicatos e com ideias bem pouco moderadas. Conforme essa eleição foi se aproximando, cada vez mais o Lula ele foi tendo uma postura mais moderada. Mas, ainda assim, é interessante que o Lula ele tinha um perfil muito diferente de todos os outros Brasileiros até então. Primeira coisa, ele era ex-operário, ele não tinha uma origem política, ele era um operário que acabou se envolvendo nos sindicatos e teve ligado a formar a criação do PT. Lembra que eu falei? Criação dos partidos lá no final da ditadura? E, bom, não só isso, mas como ele também era ex-retirante nordestino, isso queria dizer que ele não estava associado ao poder político vigente da época. Também característica absurdamente frequente dos antigos presidentes do Brasil. Isso mostra como, na verdade não só o Lula, mas o fato do PT ter sido eleito mudava um pouco a dinâmica de quais tipos de políticos que estavam sendo postos agora no poder. Agora a questão é que a esquerda tinha sido eleita, então é esperado que o caráter dos políticos mudasse um pouco. Mas é interessante também falei, foi que eu não comentei, ainda olhando para aquela faceta moderada do Lula que ele apresentou na eleição, que teve uma importância gigantesca para ele ser eleito, ele foi profundamente conservador na economia. Por mais que ele ainda batesse nas teclas do assistencialismo, de ajudar a classe com menos dinheiro do país, ele ainda assim reforçou que ele ia sim manter as políticas econômicas do FHC, em especial de manutenção da inflação, ou seja, na economia, principalmente no início de governo, ele foi bem conservador. E não é à toa que a inflação se mantém estável durante o governo dele. Ele tem políticas bem associadas ao que foi feito no FHC. E que nem comentei para vocês, o governo Lula também, não só o governo Lula, mas como Dilma também, o governo do PT, ele é marcado por políticas assistencialistas. Os dois principais projetos do governo Lula são com certeza a Fome Zero e o Bolsa Família. A Fome Zero era um projeto bem ambicioso do governo PT de tentar acabar em definitivo com a fome no Brasil. Enquanto o Bolsa Família, na verdade, ele é uma junção de vários projetos que tinham no governo de FHC. Ele junta todos esses projetos em um projetão chamado Bolsa Família e aumenta muito o seu alcance. O Bolsa Família, o Fome Zero não existe mais, mas o Bolsa Família existe até hoje. E é um puta alvo de discussão. Tem gente que odeia, tem gente que ama. O fato é que o seu alcance foi aumentado durante o governo Lula e a gente vê facetas dele até hoje. Outra coisa também importante que rolou, aumento do salário mínimo. Quando você compara com o governo de FHC, o salário mais do que dobrou numa questão de 8 anos, que foram 2 mandatos do governo Lula. Isso mostra claramente também voltar essas políticas assistencialistas de beneficiar as classes mais baixas, em especial a classe C e a classe D. Outro ponto importante também que contribuiu diretamente para a alta popularidade do Lula, que ele tinha no governo, no começo do governo e vai ter até o final do segundo mandato, uma economia próspera. O Lula ele conseguiu fazer um alicerce político que se manteve sóbrio durante os 2 mandatos. A economia prosperou e inflou durante os 2 mandatos. Isso também tem muita consequência no momento político. Durante o começo do milênio que a gente vive agora, o mundo como um todo, o mundo principalmente ocidental, acabou prosperando muito economicamente. A gente vê que antes da crise de 2008, todo o mundo ocidental é marcado por uma intensa crescimento econômico. E o Brasil também vai nessa onda, assim como grande parte do mundo. A economia do mundo e do Brasil prospera. Isso, obviamente, pega muito bem para o governo. Outra coisa importante também, o Lula ele criticava muito as privatizações, toda aquela conduta neoliberal da FHC. Então era esperado que ele freasse os processos de privatização que estavam rolando no Brasil. Ele fez isso. Diversas empresas estatais ganharam força durante o governo PT e não foram privatizadas, em especial a Petrobras. Durante o governo PT, a Petrobras foi muito fortificada, ela ganhou muito mais espaço político, econômico, social, em todos os aspectos. Ela foi muito fortalecida. Outra coisa que eu comentei antes também, o governo Lula conseguiu manter a inflação estável, o principal medo, na verdade, da oposição. Quando a oposição olhava para o Lula, que era o principal liderança da esquerda, vindo ao poder, a grande medo, não só da classe política, que não era associada à esquerda, mas como população, era de que o Lula ele conseguiria fazer manutenção da inflação estável que foi feita a partir do Plano Real. E ele conseguiu, foi que nem eu disse, ele teve uma postura econômica conservadora, tentando manter as conquistas do Plano Real. E, consequente disso, a inflação manteve-se controlada
durante o governo Lula. Mas bom, a grande pedra no sapato do PT nunca foi a economia, e sim a corrupção. A economia ia bem no governo do PT. A questão é que a partir de 2004 começaram a surgir diversos escândalos de corrupção associados não só ao governo, mas como a todo, era chamado a ala de base aliada, eram os partidos políticos que apoiavam o PT no Congresso. Começaram a surgir muitos casos de corrupção. O primeiro e mais marcante deles envolvem o Dirceu. O Dirceu, na época, o mesmo Dirceu que a gente fala bastante hoje em dia, ele era chefe da Casa Civil do governo PT. E ele foi um dos primeiros casos a vazar um caso de corrupção. E a partir dele começam a surgir vários. Com certeza, o mais influente, o mais impactante socialmente foi o Mensalão, que rolou em 2006. O que foi o Mensalão? Em 2006, o presidente do PTB, um dos principais partidos que era aliado do PT, que fazia parte desse comitê, dessa ala aliada ao governo, ele denunciou um esquema de corrupção gigantesco para a mídia, que era o Mensalão. O que era o Mensalão? Ele se chamava Mensalão porque ele remetia a palavra de propinas mensais. O que o governo fazia? O governo distribuía propina, ou seja, ele dava dinheiro para políticos associados, político tanto do PT como dessa base aliada, que é entre o PTB, o PMDB, para que eles davam esse dinheiro mensal, davam essa mesada para eles, para que todos os projetos que o executivo apresentasse no Congresso fossem aprovados. Era um jeito de literalmente comprar apoio no Congresso. E isso, obviamente, é um caso típico de corrupção ativa. O problema é que o Mensalão ele não era um ou dois políticos, era uma gama de políticos gigantesca envolvida, e com o governo federal liderando essa operação. Isso, obviamente, pegou muito mal e todo o inquérito, foi aberto um inquérito, né, para que os políticos fossem julgados, e foi uma coisa que levou vários anos. Eu lembro que até no governo Temer tinha gente sendo julgada pelo Mensalão. O fato é que isso pegou muito mal e evidenciou como todo um escândalo de corrupção gigantesco que rolou durante o governo do Lula. Mas, mesmo assim, isso não foi suficiente para que o Lula perdesse tanta popularidade. Ele perdeu muita popularidade em decorrência disso. Mesmo com todos esses escândalos de corrupção, o Lula ele não só conseguiu ser reeleito, mas como no segundo mandato ele chegou a ter mais de 70% de aprovação da população. Isso mostrava como o sucesso econômico do governo PT e a figura do Lula, ele sempre foi um cara muito carismático, então ele tinha muito apreço da população. Isso fez com que ele ganhasse uma aprovação gigantesca. E quando a gente olha para o segundo mandato, os principais eventos com certeza são a crise de 2008, lembrar um pouco aí de atualidades. A crise de 2008 foi quando o sistema financeiro dos Estados Unidos colapsou totalmente. Não só os Estados Unidos colapsou, mas como o mundo inteiro colapsou junto. Foi uma crise que afetou o mundo inteiro. As economias mundiais acabaram sendo profundamente prejudicadas a partir de 2008. O interessante é que o governo PT se fortaleceu nisso, porque por mais que o Brasil, obviamente, tenha sentido os efeitos negativos da crise, quando você compara os efeitos negativos no Brasil com o resto do mundo, o Brasil ele teve uma performance muito boa. Volto a dizer, o Brasil se prejudicou com a crise sim, a economia foi afetada sim, mas quando você compara com os outros países, a performance do Brasil na real foi muito boa. Então isso fortaleceu muito politicamente o PT, porque mostrou que eles tiveram uma política econômica boa o suficiente para reagir muito melhor à crise de 2008 do que aos outros países. Tem que lembrar, gente, a crise de 2008 ela foi comparada à crise de 1929, uma das maiores crises da humanidade. Então, assim, o impacto econômico no mundo inteiro foi brutal. Agora, quando a gente analisa a política internacional do governo PT, a característica com certeza mais marcada é a moderação. O Brasil ele acaba se aliando com vários países, diversos países e países bem diferentes. Por exemplo, ele dialogava com o governo Bush, que era republicano, e logo em seguida ele dialogava com o governo Obama, que era democrata. Ou seja, durante o governo do PT, o Brasil foi muito marcado por se aproximar diplomaticamente de países muito diferentes, mesmo que eles fossem ideologicamente diferentes. Fato é que o governo do FHC ele foi responsável por colocar o Brasil economicamente no cenário mundial, enquanto o governo PT foi responsável para fazer esse mesmo serviço do ponto de vista diplomático, de aproximar diplomaticamente as outras nações. O FHC teve um olhar mais econômico e o PT teve um olhar mais diplomático. E bom, para finalizar o governo Lula, a gente tem que falar sobre o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. O Programa de Aceleração de Crescimento foi uma das coisas que rolou no final do governo Lula, onde ele tentou fazer com que o crescimento econômico acelerasse. Tiveram vários problemas no meio do caminho, onde problemas de arrecadação, problemas de execução. O fato é que o programa deu bastante errado. O objetivo do programa era investir em infraestrutura de educação, infraestrutura de saúde,
mas eles também tiveram problemas tanto na execução como na arrecadação, bem parecido com o que rolou nos problemas do plano econômico do segundo mandato da FHC. Mas o fato é que o Lula fez com que uma política chamada Dilma Rousseff, que ela era ministra da Casa Civil do governo, chefiasse o programa, já avisando a candidatura dela. Não é à toa que ela é lançada como candidata do PT e é eleita para ser a próxima presidente do Brasil, e vai ser a última lousa que a gente vai ver agora, os 2 mandatos da Dilma Rousseff. E bom, gente, para falar do governo Dilma, na verdade vocês vão ver que eu vou ser bem raso nessa última lousa. Sim, gente, o governo Dilma ele começa em 2011. Pô, todo mundo aqui já era pelo menos criança em 2011, sabe? Eu imagino que a maior parte de vocês nasceu em 2000, 2000 e 2000. Eu também nasci em 2000. Então, pô, a maior parte desses eventos aqui a gente conhece, a gente viu, a gente participou deles. Então eu vou ser bem mais raso na Dilma, porque eu acho que também acho que é ficar batendo na mesma tecla. Então, bom, eu só vou linkar aqui os eventos mais importantes nos 2 mandatos, tanto no primeiro mandato como no segundo. Que a Dilma, assim como o FHC e o Lula, ela foi reeleita. Entretanto, ela não terminou o segundo mandato, a gente vai ver por que ela não terminou. Bom, primeira coisa, recessão econômica internacional. A Dilma ela começa o mandato em uma época onde as consequências da crise de 2008 já ficavam mais claras e o mundo todo estava passando por uma recessão muito intensa. Ou seja, agora o governo não conseguia mais manter a economia estável. As consequências da recessão já estavam ficando muito claras. A PEC 2, na verdade, ela se baseia obviamente na PEC 1, ela tenta corrigir os erros da PEC 1, ampliando um pouco os setores em que ela atuava, também voltado para a infraestrutura, na tentativa de aquecer a economia. Só um adendo aqui o Minha Casa Minha Vida ganha bastante importância aqui no governo Dilma. Dentro do PEC 2 ele tinha muita participação. Outra questão importante também é a crise política. Eu comentei para vocês, durante o governo Lula, o PT ele conseguiu fazer uma coligação no Congresso muito estratégica, ter uma maioria no Congresso e uma ligação de políticos bem feita. Durante o governo Dilma, o Congresso estava rompendo. Muitos atritos políticos, a ala de oposição começou a se fortificar cada vez mais, a ala que defendia o governo tinha atrito entre si, o Brasil teve uma crise política intensa, os próprios partidos não conseguiam mais dialogar. E a gente vai ver que essa situação vai cada vez tendendo ao caos absoluto, essa é a verdade. É difícil de afirmar quando que ela começa, mas o fato é que o governo da Dilma é marcado não só por uma crise econômica, mas por uma crise política. O jeito que a política estava organizada, o jeito que o Estado estava organizado, era marcado por muito atrito entre as pessoas que estavam eleitas. Então, a política em si estava realmente um caos. Outra coisa muito importante, as Jornadas de Julho de 2014. Isso é um nome muito bonito para as manifestações dos 20 centavos, que é assim que a maior parte das pessoas chama. Vocês vão lembrar, em 2013, em São Paulo, o governo ele aumentou a tarifa do trem, do metrô e do ônibus, que era fixada em R$3, ela passou a ser R$3,20. A galera ficou muito revoltada, principalmente os jovens ligados a organizações estudantil, foram para a rua manifestar que eles eram contra o aumento e que o governo devia voltar. Mas rapidamente essas manifestações perderam esse caráter dos R$20 e se tornaram uma manifestação contra várias coisas. E elas deixaram de ser uma manifestação estudantil e se tornaram uma manifestação de cunho nacional. Na verdade, as Jornadas de Julho, elas se tornaram o maior movimento, as maiores movimentos de manifestação desde os carapintadas do Collor. Esse movimento que rolou durante o mês de julho afetou o Brasil inteiro e teve uma proporção gigantesca. Tanto que surgiram vários slogans nessa época, como não é só pelos 20 centavos, que é quando o movimento ele deixa de ser sobre os 20 centavos e passa a debater outras coisas. O gigante acordou, não vai ter Copa, vários desses jargões que ficou muito famosos nessa época. Aí você pergunta, o que o movimento defendia? Cara, era um movimento muito difuso, as jornadas foram coisas muito difusas, porque aconteceram muito intensamente em vários lugares. Então, elas na verdade elas defendiam várias coisas. A principal delas era o combate à corrupção. Foi o que eu falei, não só durante o governo PT, mas durante o governo Lula começaram a surgir vários e vários escândalos de corrupção. Então, uma das principais pautas era o combate à corrupção. Volto a dizer, as jornadas tinham muitas pautas, porque foi realmente um movimento muito grande e difuso. Mas uma das principais foi o combate à corrupção. Outra coisa também importantíssima foi a Operação Lava Jato, a maior operação da Polícia Federal. Ela foi a operação que expôs um escândalo de corrupção gigantesco envolvendo diversas empreiteiras e políticos brasileiros.
muito basicamente como é que a Operação Lava Jato começou. Ela estava envolvida em um escândalo de corrupção onde um cartel de empreiteiras montava exatamente um cartel para fazer acordos superfaturados, sempre as mesmas empresas serem escolhidas para fazerem obras públicas. Mas hoje em dia ela já tem muitas áreas, ela já tem muitas facetas, ela já tem vários membros. Hoje em dia a Operação Lava Jato, na verdade, ela diz sobre uma operação gigantesca que a Polícia Federal mantém, que na verdade faz um combate à corrupção. E hoje é um dos principais assuntos quando se fala de política contemporânea. Se o fulano é contra a Lava Jato, o fulano é a favor da Lava Jato. É um tópico de importantíssimo debate político atual. Mas ele surgiu no governo Dilma mostrando, escancarando um escândalo de corrupção envolvendo empreiteiras dentro da Petrobras. Volto a dizer, hoje em dia os seus braços já vão muito além desse escândalo. A Operação Lava Jato já chega em muitas áreas, que vai muito além da esfera federal. E não só isso, mas como foi também durante o governo Dilma que rolou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. É interessante porque isso aqui também é muita consequência do governo do PT, do governo Lula. Lembra que eu comentei que o governo Lula foi responsável por lançar o Brasil diplomaticamente? Essas duas coisas foram marcadas durante o governo Lula, toda aquela consequência dessa política muito moderada que o Lula teve durante o governo dele. E também a Copa e a Olimpíada é responsável por mostrar várias crises sociais que o Brasil tinha. Estádio que não estava pronto, o Brasil não tinha condição de receber gente, muitas polêmicas e muitas delicadezas. Mas bom, o que fecha o governo Dilma na verdade é o impeachment. Um processo super famoso que todo mundo aqui sabe. A Dilma nunca chegou a terminar o segundo mandato, ela foi impeachmentada. Um cara chamado Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, abriu um inquérito de impeachment. Ou seja, ela foi julgada politicamente, não judicialmente. Ou seja, o Congresso decidiu se ela seria impeachmentada ou não. Qual foi o motivo? Ela foi acusada de um crime de responsabilidade. É um crime que só o presidente pode cometer, na verdade, e que é quando ele toma decisões que ele é imposto de ações muito graves que caracterizam um crime. A Constituição diz sobre isso. No caso dela, a principal acusação foi que ela cometeu pedaladas fiscais. E bom, muito rápido e muito resumidamente, o que é uma pedalada fiscal? A pedalada fiscal ela é uma manobra que o Tesouro Nacional faz, onde ele atrasa o repasse de alguns pagamentos de bancos privados e públicos, na tentativa de dar a impressão, para que quando seja feito o balanço anual, o Tesouro Nacional tenha mais dinheiro, ou seja, ele meio que declara um dinheiro que ele não tem mais. Isso serve para que no final, quando seja feito o balanço anual, o Tesouro ele seja maior do que ele realmente parece. Isso é estratégico do ponto de vista econômico, porque parece que a economia do país está melhor do que ela realmente está. Isso, cara, tem várias consequências, como atrair mais investimento externo, yara, deixar o superávit maior, yara. O fato é que isso é configurado como um crime de responsabilidade, porque o governo está estruturalmente alterando uma conta pública, ele não está sendo honesto em uma conta pública. A questão é que a pedalada fiscal, na verdade, não aconteceu só no governo Dilma, ela é um processo bem comum na esfera federal. A grande questão é que a Dilma foi culpabilizada por esse processo, por ela ser presidente durante um mandato que rolou comprovadamente pedalada fiscal. Ela foi impeachmentada, foi feita aquela votação no Congresso que é bem famosa e bem emblemática, onde as pessoas votam, não sei o que, pela democracia eu voto sim, não sei o que, pela não sei o que eu voto não, yara. No fim das contas, o Congresso é aprovado o impeachment da Dilma. E bom, esse tópico na verdade é bem delicado, algumas pessoas veem o impeachment da Dilma como um golpe total e absoluto, enquanto outras pessoas que veem como um berço da democracia. É um assunto bem complexo, bem multifacetado. Eu insisto para vocês, gente, pesquisem sobre o assunto. A partir do impeachment da Dilma, a política brasileira sofreu uma ruptura muito grande, ela mudou muito o jeito que ela funcionava a partir do governo Temer. Quem assume depois do impeachment é o vice-presidente, que é o Michel Temer, e termina o mandato dela. Por isso que eu digo, independente da sua orientação política, pesquise sobre o assunto, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem para a sua própria formação como cidadão. E bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. É basicamente isso que eu tenho que falar sobre a ementa no geral, porque não falei, essa nossa última aula. Eu fico triste de saber que o nosso ano está acabando. E bom, gente, eu fui muito feliz, na verdade, de ter tido a oportunidade de dar aula para vocês esse ano. Porque não falei, definitivamente não vai ser a última vez que a gente vai se ver, a gente vai trocar muita ideia ainda.
mesmo porque tem todas essas semanas e todo esse processo aí de você fazer vestibular. Tenho certeza que daqui pra frente vai ser só aprovação. E bom, o que eu sempre digo, qualquer dúvida, sugestões e afins, eu vou ficar super feliz em ouvir, como sempre. E bom, a gente se vê, a gente se fala, a gente continua se falando aí, mano. Participem nas próximas semanas, hein, gente? Pelo amor de Deus. Beijão pra vocês, até daqui a pouco.